Bom, vamos começar o nosso tempo real de hoje falando a respeito de segurança pública. O auditório do Tribunal de Justiça do Piauí em Teresina foi palco da aula inaugural, que marcou o início da capacitação dos novos soldados da Polícia Militar do Estado do Piauí. A ideia é reforçar o efetivo que vai servir à segurança nas cidades de norte a sul do estado. Confira na reportagem. O auditório do Tribunal de Justiça do Piauí foi o cenário da aula inaugural que marcou o começo da capacitação dos novos soldados. Depois de uma semana de adaptação, conhecida como Semana Zero, os 666 recrutas, sendo 375 homens e 291 mulheres. Costumo dizer que nós temos a melhor polícia do Brasil. E eu digo isso porque é a polícia melhor formada e a polícia menos letal do Brasil. Então, a formação desses novos membros que irão ingressar na Polícia Militar, que são mais de 660 homens e mulheres, inclusive mais de 200 mulheres aqui nessa turma, é muito importante para a gente continuar com essa marca de uma polícia bem formada, uma formação humanista, com muita tecnologia, com muita inteligência, para exatamente a gente continuar essa redução de indicadores de violência que a gente tem conseguido alcançar ano após ano. Já foram mais de 40% de redução no crime de roubo de celular, mais de 30% na redução do crime de roubo de veículos, mais de 20% na redução do crime de homicídios, e queremos continuar avançando porque ainda não estamos satisfeitos e a população continua priorizando a segurança pública como a principal política pública para o estado do Piauí. A aula inaugural foi ministrada pela promotora Fabrícia Barbosa de Oliveira, que abordou o tema fortalecendo a segurança pública, o papel do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. Presente no evento, o secretário de Segurança Pública do Piauí, o Chico Lucas, destacou os avanços na área e a importância desse reforço no efetivo da Polícia Militar. Havia o compromisso de chamar 4.000 novos policiais, seja Polícia Penal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. E o governador vem cumprindo esse cronograma e a terceira turma vem reforçar esse policiamento por conta de toda essa atuação da Secretaria de Segurança Pública, do Governo do Estado, e a Polícia Militar tem um papel importantíssimo, é a polícia ostensiva, é aquela que chega primeiro, que a população recorre em primeiro momento quando se sente acuada ou vítima de uma violência. A partir de agora, esses recrutas vão iniciar uma formação de 6 meses, com 1.200 horas de aulas práticas e teóricas que vão fomentar a segurança pública do estado do Piauí. São mais de 600 novos integrantes na corporação, que terão um treinamento de alto nível com exigências físicas, intelectuais e psicológicas. Esse que é um concurso de 2019, que já tivemos com essa terceira edição, 3 edições contando com essa. A primeira mais de 1.000 formandos, a segunda pouco mais de 400, agora mais de 660 homens e mulheres que serão formados para a gente fechar aí mais de 2.100 homens e mulheres incorporados nesses 2 anos do governo Rafael Fonteles. É um incremento significativo de muita importância, porque irá reforçar a segurança pública do Estado, especialmente a Polícia Militar. São homens e mulheres que serão forjados numa maratona aí de disciplinas e formações, mais de 1.200 horas aula em pouco mais de 6 meses, para que ao final tenhamos novos integrantes da corporação, irmãos e irmãs incorporados, para bem servir a cidade piauiense. Vamos falar mais a respeito de segurança pública ao vivo, direto do Palácio de Karnak. Lívia Pessoa traz as informações, ela está ao lado do governador e do secretário de Segurança, Chico Lucas. Lívia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Estou aqui ao lado do secretário Chico Lucas. Secretário, a gente conversava aqui nos bastidores sobre os pontos que o senhor trouxe durante o evento. O Pacto pela Ordem, pela Segurança do Estado do Piauí, o que o senhor pode destacar para o nosso telespectador? Olha, o Pacto pela Ordem, são uma série de medidas legislativas e administrativas que vão ser adotadas por endurecimento. Então a gente tem apresentado resultados, reduzido o número de homicídios, de roubo e furto de veículos, de celulares, e agora nós vamos aprofundar. Entre outras medidas, por exemplo, para o telespectador entender, nós vamos permitir à autoridade policial que, diante de uma pessoa que descumpre uma medida cautelar, um tornozelado, que esteja de madrugada ou numa festa, a gente vai apresentar ele à autoridade judicial. A lei da sucata vai regulamentar a questão do roubo e furto de veículos, regulamentando os veículos adulterados. E para isso, uma das medidas é proibir a autoridade policial, ao policial,
que ele prenda o veículo quando estiver débito tributário. Então a gente acaba com aquela discussão de que as multas têm o objetivo de arrecadar. Então se a pessoa tiver com o veículo atrasado, com o documento atrasado, ele não vai ficar preso. Apenas se tiver questões, adulteração do veículo ou participando de crimes, como por exemplo o grau, o rolezinho, o cadrão vai ser proibido e isso vai ser permitido o perdimento do bem, ou seja, quem estiver envolvido com isso vai perder o seu bem. Nós vamos criar o Estatuto Estadual das Vítimas, com fundo de reparação, ou seja, todo produto de crime que for apreendido nas operações vai para um fundo para ressarcir as vítimas. Nós vamos trabalhar também a questão das comunidades e a revitalização dessas comunidades, a sua reurbanização, com a responsabilização dos donos dos imóveis que deixam eles abandonados, os terrenos baldios e as bocas de fumo. Então são várias medidas que em conjunto servem como parâmetro para que a gente mostre que segurança pública é um direito de todos, mas também é um dever do cidadão. O cidadão tem que respeitar as regras de trânsito, ele não pode beber e dirigir, ele tem que manter o seu terreno limpo, ele tem que ajudar as autoridades policiais, nós vamos facilitar o disco de denúncia, a lista de procurados, tudo isso são 16 leis para endurecer o crime, o enfrentamento à criminalidade aqui no Piauí. Que serão encaminhadas para a Assembleia, né, secretário, para poder ter a aprovação do Parlamento? Lógico, as leis servem para isso, né? Então isso é iniciativa do Executivo, isso vai ser debatido, a sociedade vai debater, o Legislativo vai ter um papel fundamental, a própria sociedade civil deve se mobilizar, é isso que a gente quer, para que esse debate seja enriquecido e a gente possa enfrentar esse problema da criminalidade, trazendo a responsabilidade de todos, não só do poder público, mas também dos cidadãos, no encontro de soluções para esse que é o maior problema do Brasil. Muito obrigada, secretário. Até logo. Joelson, aqui atrás de mim está o líder da bancada, que no caso é o deputado estadual, o líder de governo, na verdade, Vinícius Nascimento. Deputado, a gente está ao vivo aqui para o Jornal do Piauí. Um desses pacotes, a maioria desses pacotes, vai ser levado para a Assembleia Legislativa para votação. O senhor, enquanto deputado estadual e também como líder do governo, qual a expectativa desse entendimento nos parlamentares? Está vindo agora da Assembleia, tivemos inclusive a fala, levei as informações que tratam todo esse Pacto pela Ordem e a Casa ela realmente abraça esse momento. O Pacto pela Ordem, além de organizar os processos de trabalho, ele cria um organograma delimitando onde é que vai ter a atuação da inteligência artificial dentro das ações. Você vai conseguir fazer um combate mais efetivo e com menos violência aqui no estado do Piauí. E além de já ser um exemplo para o Ministério da Justiça, nós temos certeza que com o Pacto pela Ordem e o apoio da Assembleia, o apoio da Assembleia Legislativa, todos esses momentos que a gente está precisando agora, de fazer investimentos, de autorizar essas reorganizações de processos de trabalho, a Casa está alinhada. O presidente Severo já se posicionou a favor e os líderes das bancadas também na Assembleia abraçam essa causa da segurança do nosso Estado. Um bom trânsito, então, com os parlamentares da oposição e com os demais municípios? Sim, nós temos tido um alinhamento muito franco com a oposição, temos conversado todas as semanas sobre levando as informações que eles precisam, que eles querem tirar dúvidas. Inclusive estamos hoje discutindo ações dos líderes das bancadas para poder sentar com aqueles órgãos que a oposição precisa de maior informação, para a gente poder fazer uma discussão mais ampla e ter subsídios para fazermos a discussão que a população espera dentro da Assembleia. Muito obrigada, deputado, pela participação. Joelson, como a gente pode perceber, existem muitos pontos que estão sendo destacados pelo Pacto da Ordem que emitem essa sensação de segurança pública e também uma prevenção de possíveis eventos, de possíveis crimes que ocorram no estado do Piauí. A ideia é centralizar o combate a organizações criminosas, mas também em locais cotidianos, como, por exemplo, a questão das blitz, em que vão fazer essa fiscalização para aqueles motoristas perigosos, que estão alcoolizados ou que acabam tendo uma direção que venha a acarretar acidentes, assim como também automóveis, motocicletas que estão irregulares, que são furtadas. Esse foi um dos pontos também destacados durante a solenidade. E também falar sobre a questão de ambientes comuns, ou seja, aqueles locais públicos que estão depredados e acabam sendo um ponto de encontro para facções ou até para criminosos efetuarem assaltos, furtos e
todos os tipos de crime serão revitalizados, de acordo com o secretário Chico Lucas e com o próprio governador Rafael Fonteles. É uma prioridade também fazer essa revitalização de locais públicos para fazer com que haja, com o que a gente acabou de falar, a sensação de segurança pública para além somente dela. Então, esse é um dos principais pontos e, pelo que eu entendi, já vai ser levado essa semana para a Assembleia Legislativa para poder efetivar tudo isso e é por meio de votação, claro. Joelson e Elivaldo, volto com vocês dos estúdios. Muito obrigado, Lívia, pelas informações ao vivo direto do Palácio de Karnak. Portanto, o projeto dependerá de tramitação e aprovação também na Assembleia Legislativa, Tacho. Joelson, um ambiente tranquilo para aprovação na Assembleia. Essas mudanças já vinham sendo discutidas com os parlamentares. Nós tivemos, inclusive, um diálogo recente do secretário com os deputados, então não devemos ter dificuldades na aprovação da Assembleia. E eu destacaria, Joelson, o ponto de que se a gente olha para o ano da campanha eleitoral do governador Rafael Fonteles, talvez essa foi a maior reclamação da população. Por isso o governador, atuando de forma bem intensa na segurança pública, convocando muitos aprovados no concurso, adquirindo veículos, motocicletas. Então, é uma área que foi amplamente atacada pelo governador justamente para atender essa reclamação que era constante da população, principalmente durante a campanha passada. Elivaldo, e a pauta segurança pública? O Tasso falou de ambiente tranquilo para aprovação, referindo-se a um ambiente de maioria aliada ao governo. Mas a pauta segurança pública é aquela pauta que é debatida, discutida, independente de lados, ela exige providências urgentes. Eu acho que entra dentro dessa discussão também, né? É verdade, Joelson. O Tasso lembrou bem a correlação de forças na Assembleia, que é amplamente favorável à base aliada ao Palácio de Karnak, mas mesmo assim, por se tratar de uma matéria que une oposição e situação numa política pública voltada para o enfrentamento à violência, às facções criminosas, ela se dá ela ocorre de modo muito oportuno. Os investimentos já estão sendo feitos desde o início da atual gestão, o aumento do contingente da Polícia Militar. Agora mesmo, hoje mesmo, a aula inaugural de uma nova turma que está se formando para a Polícia Militar, já ocorreu na Polícia Civil, na Polícia Judiciária ou Polícia Penal, enfim, e resultados em operações que projetam Piauí até no cenário nacional, como essa operação de ataque, o roubo a celulares, que virou um caso de sucesso para o país, mas é um problema tão complexo, de uma relevância tão grande que é preciso que uma política pública mais integrada, consistente e com ações cada vez mais integradas sejam postas em prática. Por esta razão, eu imagino que tenha inspirado o governo a lançar o Pactos pela Ordem, que vai resultar no aval da Assembleia Legislativa, não tenho a menor dúvida, e se transformar em política pública.